Bem-vindo à primeira aula do nosso curso. Nessa primeira aula, a gente vai dar uma passeada nas 3 principais inteligências artificiais do mercado e vamos entender algumas nomenclaturas que são normalmente utilizadas e que também normalmente as pessoas não sabem o que significa. Vamos começar pela sigla LLM, do inglês Large Language Models, como você pode ver no slide. Os grandes modelos de linguagem, em português, são aqueles modelos, aquelas inteligências artificiais que têm a capacidade de interpretar linguagem natural humana. Elas não só conseguem ler um texto e interpretar o que está escrito ali, como elas também conseguem produzir textos de forma compreensível. Além disso, uma outra nomenclatura são chatbots. O que são chatbots? São interfaces de usuários que têm essa estrutura de chat, como se fosse um WhatsApp, por exemplo, ao qual você está conversando com uma única pessoa. No caso, não é uma pessoa, é a sua inteligência artificial. Chatbot, do inglês, é chat, conversa, e bot é o diminutivo de robot, ou robô, em português. Então, chatbot é aquele robô de conversação. Aquele robô que a gente conversa, é aquela inteligência artificial onde a gente interage com ela via um chat. E ainda, a nomenclatura IA generativa significa aquelas IAs que são capazes de gerar conteúdo, ou texto, ou vídeo, ou áudio naquele momento. Aquela resposta que ela está produzindo não é uma mera junção de Ctrl+C, Ctrl+V, de partes diferentes, de textos diferentes. Aquilo ali é realmente uma produção estatística feita naquele momento. A IA realmente interpretou aquilo que a gente pediu e produziu naquele momento aquilo que ela compreendeu como alta probabilidade do que a gente quer. Isso é a IA generativa, a IA que gera, que produz aquilo naquele momento. Então agora, vamos começar a dar uma olhada na interface de usuário do DeepSeek. Essa é a interface de usuário do DeepSeek. DeepSeek é a inteligência artificial chinesa da empresa de mesmo nome, DeepSeek, que é financiada por um hedge fund chinês muito importante que investe em tecnologia. O DeepSeek ele tem uma interface de usuário bem padrão, que você vai notar que se repete em boa parte, tanto no Gemini da Google, quanto no ChatGPT da OpenAI. Essa interface de usuário, ela tem o campo de digitação ao centro da tela. A gente pode digitar a nossa mensagem que a gente quer enviar para a inteligência artificial. Bem aqui, olá, DeepSeek. E enviar. Até o momento, essa interface de usuário, ela só tem disponibilidade de linguagem para o chinês e para o inglês. Vindo aqui no canto inferior esquerdo da tela, você vai ver que em Settings ou Configurações, você tem a opção de língua e aqui você vai ter ou o inglês ou o chinês. Mas, ao começar a interagir com a inteligência artificial, você vai ser capaz de enviar prompts em português, ela vai interpretar e vai começar a devolver as mensagens dela, a resposta dela, em português. Ela detecta a língua que você está falando e vai responder na mesma língua. E aqui a gente tem uma oportunidade para aprender mais 2 nomenclaturas. O que é um prompt? Prompt é qualquer coisa que a gente envia para a inteligência artificial que tem a capacidade de excitar uma resposta da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a resposta é sempre a mensagem que a inteligência artificial está mandando de volta para a gente. Então, se a gente envia para a inteligência artificial um texto ou envia um arquivo, seja ele de texto, de áudio, de vídeo, não interessa, e a gente, ao enviar isso, recebe da inteligência artificial uma resposta, isso é um prompt, ok? Aqui no DeepSeek, quando a gente inicia
um chat, né? Aqui tem um chat, e a gente vem aqui na parte esquerda, a gente consegue ver os chats que estão sendo salvos. Então agora a gente tem esse chat. Se eu vier aqui em New Chat e clicar, eu vou ter a oportunidade de abrir um chat novo. Se eu coloco aqui, meu nome é Rafael, e envio, você vai notar que ele vai salvar um novo chat aqui. Toda vez que a gente quer criar um chat novo, iniciar um chat novo, a gente clica aqui em New Chat, e toda vez que a gente quer acessar chats antigos, a gente clica aqui e acessa interações antigas que nós tivemos com o DeepSeek. Nós vamos ver muito mais detalhes adiante, mas por enquanto eu quero que você, que talvez ainda não esteja familiarizado com as nomenclaturas e com as interfaces de usuário das inteligências artificiais mais utilizadas, comece nessa primeira aula a se familiarizar. Vamos então agora dar uma olhada na interface de usuário do Gemini. Essa é a interface de usuário do Gemini, a inteligência artificial da Google. Repare que de forma semelhante ao DeepSeek, ele tem um campo de digitação de prompt, onde a gente envia o nosso prompt para a inteligência artificial, e o Gemini já possui uma interface de usuário que pode ser traduzida em várias línguas. Automaticamente, ele detectou da minha conta Gmail a língua que está sendo utilizada e colocou aqui uma resposta. Tipicamente, o Gemini dá respostas mais longas, mais completas. Você vê que aqui, bastou eu dizer que meu nome é Rafael, que ele fez várias observações em relação ao meu nome, né? Disse que é um nome bonito, que tem origem hebraica, deu significado e falou muito mais coisa aqui embaixo. Os usuários mais assíduos do ChatGPT acabam se acostumando com a objetividade do ChatGPT, e aí quando eles vão usar o Gemini, eles acabam notando essa diferença e acabam reclamando que o Gemini fala muito. Eu, pessoalmente, acho que cada inteligência artificial é ideal para cada tipo de tarefa diferente. Tem horas que há necessidade de ter respostas mais completas, e é o momento da gente recorrer ao Gemini, e tem momentos em que a gente quer respostas mais objetivas, e é o momento de recorrer ao ChatGPT. Assim como a gente viu no DeepSeek, aqui na parte esquerda da tela, nós temos acesso aos chats antigos, né? Então, no momento em que eu enviei esse prompt, a inteligência artificial começou a produzir essa resposta, e ao fim da produção da resposta, ela salvou esse chat. Para abrir um chat novo, basta clicar aqui numa nova conversa. Eu posso enviar o novo prompt. Como você está hoje? E você vai reparar que, ao enviar o prompt, ele começa a produzir a resposta. Ao fim da resposta, ele salva esse chat aqui. Ao fim da primeira resposta que a inteligência artificial dá dentro de um chat, ela cria a resposta aqui. Diferentemente do DeepSeek, pelo menos por enquanto, o Gemini ele já dá um título para aquele chat que tem a ver com o tipo de interação que a gente está tendo. Lá no DeepSeek, ele dá um título genérico que não tem a ver com a interação, mas que também pode ser trocado clicando aqui e renomeando. Tanto aqui no Gemini, como lá no DeepSeek, também tem essa habilidade. Mais para frente, a gente vai olhar todas as funcionalidades do Gemini, inclusive a criação de gems, mas por enquanto isso é o suficiente para você começar a entender a interface de usuário da inteligência artificial da Google. Por último, nessa aula, a gente vai dar uma navegada no ChatGPT, que foi colocado no ar em novembro de 2022 e é a inteligência artificial genérica utilizada há mais tempo pelas pessoas. Então, vamos dar uma explorada na interface de usuário do ChatGPT. E aqui a interface de usuário do ChatGPT, que é semelhante, extremamente semelhante ao que a gente viu no DeepSeek e no Gemini,
né? O ChatGPT foi lançado primeiro pela OpenAI, essa interface de usuário deu muito certo e certamente as outras empresas acabaram copiando, porque o que dá certo a gente tem que copiar, né? Bom, aqui no centro a gente tem o campo de digitação do prompt, aonde a gente pode mandar o nosso pedido. Quem foi Albert Einstein? A gente envia para o ChatGPT o nosso prompt, aguarda a resposta dela e, de forma análoga ao DeepSeek e ao Gemini, ele salva aqui do lado esse chat. Para que a gente inicie um novo chat, basta clicar aqui em cima, em novo chat, e começar uma nova interação com o ChatGPT. Essa primeira aula é exatamente para, caso você não esteja ainda acostumado com as inteligências artificiais, entender qual é o básico da utilização das interfaces de usuário, entender que tanto o DeepSeek, quanto o Gemini, quanto o ChatGPT possuem interfaces de usuário muito semelhantes, existem outras opções no mercado que também são válidas. Tudo que você aprender nesse curso, você vai poder utilizar em qualquer inteligência artificial. E, ao longo do curso, nós vamos entrar bem a fundo nas várias ferramentas dessas inteligências artificiais que são as mais utilizadas no mercado.